Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos novamente aqui, trazendo reflexões sobre temas espíritas. E hoje queremos falar sobre Francisco Spinelli, o peregrino estrangeiro. Antes de iniciarmos a nossa exposição, convido a todos para que nos harmonizemos em uma prece. Senhor da vida, Pai de infinito amor, infinita bondade, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, muito obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados, de termos conhecido a doutrina espírita, de estarmos trabalhando na seara do Mestre Jesus. Que possamos, Pai, ter o entendimento necessário, que possamos compreender os Teus ensinamentos, para que futuramente possamos aplicar nos nossos dia a dia. Pedimos, Pai, o amparo necessário e a permissão para iniciar esta atividade expositiva. E que assim seja. Então, mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, neste finalzinho de tarde, início de noite, deste sábado, nosso objetivo aqui hoje, então, é trazer um pouquinho de conhecimento sobre a vida e a obra deste coração valoroso que viajou em torno de 10.400 quilômetros para trabalhar na seara do Mestre Jesus em terras brasileiras. Utilizando como base de estudos o livro Caravanas da Divulgação, Histórias do Espiritismo Familiar, do Rodrigo Cavalcante Azambuja, que é historiador, também tendo o apoio dos livros Pregando a Espiritualidade, Fergs, Um Século de Luz, a revista Reencarnação número 431, do primeiro semestre de 2006, e também o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Pereira Franco. Antes de falarmos em Francisco Spinelli, eu quero trazer aqui alguns fatos, resumidamente, que antecederam a chegada deste nobre espírito ao estado do Rio Grande do Sul e que são importantíssimos para que nós possamos entender, compreender o contexto que existia na época e também para a gente começar a perceber o planejamento da espiritualidade superior. Então, o livro Caravanas da Divulgação, ele nos relata, na página 33, que a família de José Ramos Nunes e todos os seus descendentes foram os precursores do espiritismo, da doutrina espírita, em Santo Antônio da Patrulha e na Serra Gaúcha, mais precisamente em São Francisco de Paula, Jaquirana e Bom Jesus. Posteriormente, receberam a adesão das famílias Araújo, que veio de Maquiné, a família Varela, de origem espanhola, a família Spinelli, de origem italiana, e a família Viana e a família Borges. Então, podemos dizer que filhos, netos e bisnetos de José Ramos Nunes tiveram papel fundamental no estudo, na difusão, na divulgação da doutrina espírita. Todos foram motivados inicialmente pelo fenômeno mediúnico e, oportunamente, pela lógica sem preconceitos da doutrina e pela visão justa de Deus. Nós tivemos, então, o primeiro ícone, que foi o Manuel Cardoso de Oliveira Sobrinho, que era neto de José Ramos. Ele casou com Maria Isabel Mendes, que era da família, de uma tradicional família chamada família Thompson Flores, radicada em Porto Alegre.
Maria Isabel Mendes contrariou a vontade da família e casou com Manuel Cardoso, gerando perseguição religiosa. Sua família era muito católica, vinculada à igreja, ao ponto de acolher em sua casa o bispo da região. Manuel Cardoso de Oliveira era capitão cirurgião da Guarda Nacional. Na época ele era amigo de Borges de Medeiros, antes de Borges ser governador. E em razão disso tudo, eles tiveram que se mudar de Santo Antônio da Patrulha para Jaquirana. Passaram por Cambará do Sul e fundaram nessas duas cidades centros espíritas. O Manuel dominava 7 idiomas, entre eles o francês, e conseguia, direto da França, as obras básicas para ler e estudar com seus confrades. E são vários filhos e netos de Manuel de José Ramos Nunes, que faltaria-nos tempo para tratar de todos. E eu vou citar alguns, então, o nome e assim que eu considerei mais importante. Tivemos o Manuel Cardoso Filho, que era bisneto, que tinha o hábito de falar muito baixinho, mas quando assumia a tribuna como orador, ele, com a sua palavra vibrante, parece que estremecia o ambiente. A Deotília Cardoso Lopes, que era bisneta, ela trabalhou por 42 anos como professora, lecionava português, matemática e francês, fundou na sua própria casa um grupo escolar em que ela acolhia alunos de outras localidades que ali na casa dela passaram a residir. Dalila Cardoso de Oliveira, ela casou com Oliveiros Maciel, que tinha um hotel em Canela. Ela cuidava da cozinha, das atividades domésticas, enquanto o marido cuidava da administração. E ela também era responsável pelo correio da cidade. Ela tinha a mediunidade de psicofonia e psicografia. E também acolhiam na casa deles, na residência deles, pessoas que moravam longe e que vinham até a cidade buscando recursos para os seus males. Esse casal também sofreu perseguição religiosa pelo pároco da cidade. Cornélia Cardoso de Oliveira, que era bisneta também de José Ramos, que casou com Higino Pinto. Higino Pinto foi grande amigo e grande companheiro de Marcírio e de Francisco Spinelli nas lidas em cima da terra. Marcírio Cardoso de Oliveira, que casou com Francisca Gomes, tiveram 4 filhos, e o Marcírio foi um dos signatários, um dos que assinou o Pacto Áureo, juntamente com Francisco Spinelli e com Jardelino Ramos. Esse Marcírio foi eleito 2 vezes vereador com um número expressivo de votos. Ele criou também blocos de carnaval, fundou em São Francisco de Paula o Grupo Espírita Amor de Jesus, onde funcionava lá também uma escola particular criada por ele. Os filhos de Marcírio, todos eles eram professores, residiam em outras cidades da Serra, onde lecionavam e também fundaram casas espíritas. Jardelino Cristino Ramos era neto de José Ramos Nunes. O Jardelino Ramos também foi um dos signatários do Pacto Áureo. E o Jardelino se estabeleceu em Caxias do Sul. E lá ele era considerado benfeitor dos pobres, porque ele sempre carregava no bolso moedas para distribuir aos necessitados. Jardelino criou a Casa da Criança, situada na primeira favela da cidade de Caxias, que hoje, atualmente, recebe o nome de Bairro Jardelino Ramos. Criou um centro espírita e também uma escola municipal. Virve Cristino Ramos, bisneto de José Ramos. Ele foi casado com Vitória Soldatelli. Ele era filho de Vitória Soldatelli e de Virgílio Ramos.
foi casado com Filomena Rosa Spinato e ele se formou médico em Porto Alegre. Ele não cobrava consultas dos pacientes carentes. Ele fundou e construiu o terceiro hospital de Caxias do Sul. Ele fundou e construiu a Associação Cultural e Científica Nossa Senhora de Fátima. Criou a Escola de Enfermagem e as Faculdades de Medicina e de Direito de Caxias do Sul. Ainda teve intensa participação no movimento espírita. Participou da comissão que construiu o Hospital Marcílio Cardoso e no ano de 1967, juntamente com membros da Igreja Católica e com membros da Prefeitura de Caxias do Sul, eles criaram a UCS, a Universidade de Caxias do Sul. Então, a leitura e estudo dessa obra nos fez perceber que estes personagens todos estavam envolvidos no contexto social, político, econômico e intelectual da região em que eles estavam. Também houve, digamos assim, o acréscimo das famílias que se agregaram ao movimento espírita, porque passaram a ter relações interfamiliares através dos casamentos que aconteciam entre membros dessas famílias. E aí, só para citar algumas, nós tivemos a família Ramos Pacheco, nós tivemos a família Soldatelli, onde nasceu o Virve, que foi um dos criadores da UCS, a família Cardoso de Quadros, que também tiveram intensa participação nos centros espíritas, a família Valim, que em razão de um processo obsessivo da esposa Cecília, Juvenal, que era o marido dela, ela e Juvenal viajaram a cavalo de Cambará até Jaquirana, depois até Bom Jesus, buscando auxílio dos espíritas e obtiveram êxito. E aí por isso eles se tornaram espírita por 5 gerações. Teve a família Viana, onde destaca-se lá o Décio Viana e a Marília Viana, que resolveram também os seus problemas clínicos que não eram resolvidos pela medicina, e o Décio se tornou amigo de Jardelino Ramos. Décio mantinha uma conta na funerária Cúrtulo e na farmácia Ramos, que era de propriedade de Jardelino Ramos, onde nessas contas ele custeava e financiava os funerais e os medicamentos para as pessoas carentes e indigentes. A família Camargo Varela, onde teve 2 integrantes que casaram com as filhas de Spinelli, a família Correia de Melo, que era originária de São Paulo, também participou das caravanas de divulgação, e a família Araújo, que veio de Osório, se instalaram em Bom Jesus, onde nasceu dessa família a Dolcina, que foi esposa de Francisco Spinelli. Da Itália para o Brasil. O ano era de 1893, no dia 31 de dezembro, na província de Salerno, na Itália, num lar extremamente humilde, nascia Francisco Spinelli. Ele era filho de José Francisco Spinelli e de Amália Landi. No início do ano de 1896, José Francisco Spinelli deixou a esposa, que estava grávida, mais Francisco Spinelli, e veio para o Brasil em busca de fortuna, se radicou em Vacaria. Francisco Spinelli, desde criança, possuía uma inteligência excepcional, com facilidades para o estudo, concluiu o período colegial antes do tempo normal e pediu então para repetir as disciplinas mais importantes para não perder o contato com os estudos. Por determinação da sua avó paterna, Francisco frequentou o curso de alfaiate, que era a mesma profissão do seu pai. Mesmo contrariando a vontade da avó paterna, ele continuou estudando, até que ele foi descoberto e proibido terminantemente por ela. Ele teve uma criação católica, família católica, que chegou até a estudar para padre quando estava na Itália.
Sua mãe Amália, ele Francisco Spinelli, que contava então com 18 anos no ano de 1911. Seu irmão Domingos, que na época estava com 16. Decidiram então vir para o Brasil procurar seu pai José Francisco Spinelli. Chegando aqui, o encontraram ele que havia constituído outra família, da qual já tinha um filho chamado Gomercindo, e que futuramente Gomercindo viria a ser sócio de Francisco Spinelli numa empresa de ônibus em Bom Jesus. A demora de Amália e seus filhos viajarem para o Brasil se deu por conta das cartas que José Francisco mandava para a Itália, que a mãe de Amália recebia, mas não as entregava. Eles se radicaram então em Vacaria também, e Francisco Spinelli trabalhou como alfaiate desde que chegou até os seus 22 anos no ano de 1915, quando ele então foi convidado por Simeão Varela para se instalar em Bom Jesus, porque lá faltava alfaiate. Foi lá então que Francisco teve a iniciação no Espiritismo. Foi lá que ele conheceu a Dolcina Martins Araújo, que na época contava com 17 anos, que era filha de Frutuoso Araújo e Clarinda Martins Araújo. Da união de Francisco e a Dolcina, nasceram 14 filhos, sendo que 8 desencarnaram precocemente. A Maria, uma das filhas de Spinelli, casou com Lauro Varela e foi grande evangelizador espírita. Quando Francisco era noivo de Adolcina, com o objetivo de praticar a língua portuguesa, Spinelli então começou a ler as revistas espíritas, os artigos das revistas espíritas, O Reformador, que eram de propriedade de seu sogro. E ali ele começou então o estudo da doutrina. Na época, Spinelli era católico praticante, a esposa era de família espírita, e em Bom Jesus ele conheceu então Marcírio Cardoso, que lhe ajudou com as primeiras noções sobre o espiritismo, se tornaram companheiros inseparáveis e, inclusive, Marcírio direcionou Francisco Spinelli ao Centro Espírita Amor de Jesus e orientou a fazer o estudo de maneira sistematizada. O profissional Francisco Spinelli. Spinelli exerceu cargos públicos, privados, no terceiro setor. O primeiro como guarda da exatoria estadual de Encantado, foi subdelegado de intendência. Ele dirigiu por 16 anos o escritório local de representação do Banrisul, exerceu o cargo de intendente, que hoje é considerado prefeito, lá em Bom Jesus. Em 1926 ele foi um dos fundadores da Sociedade Anônima de Melhoramento, que nós poderíamos dizer que seria hoje tipo um conselho comunitário, que levou luz elétrica para Bom Jesus. Em 1932, como contador provisionado, e por força das ocupações que ele tinha na prefeitura, ele introduziu pela primeira vez na contabilidade do Rio Grande do Sul o sistema de partidas dobradas. É o sistema em que faz o registro de todo o valor que sai de uma conta precisa ser registrado a entrada em outra conta. Então, com 2 registros, por isso chamado de partidas dobradas. No setor privado, em 1931, ele foi o primeiro presidente da Associação Comercial de Bom Jesus, que tinha sede na sua própria casa, de forma gratuita. Ele foi empresário que criou, junto com seu irmão Gomercindo, a empresa de ônibus que fazia a linha entre Bom Jesus, Vacaria e São José dos Ausentes. A empresa cresceu, conseguiu licença para operar entre Bom Jesus e Porto Alegre, e saía de Bom Jesus aos domingos e retornava às terças-feiras. A empresa realizava um verdadeiro serviço social, porque motoristas e ajudantes, os cobradores, levavam encomendas, levavam importância em dinheiro das pessoas que não podiam viajar, faziam as compras e retornavam
trazendo os pertences para estas pessoas. Eles apanhavam na residência das pessoas aqueles que tinham bagagem em excesso. E o Francisco Spinelli, mesmo depois de se desligar da empresa para vir morar em Porto Alegre, continuou acolhendo motoristas, cobradores e pessoas que não conheciam Porto Alegre, tinham necessidade de vir, mesmo sem ele conhecer estas pessoas. Ele dava-os abrigo na sua casa. No terceiro setor, ele participou da fundação do Hospital de Bom Jesus, participou da criação de teatro, de cinema, do carnaval, da cultura e fundou também um jornal periódico em Bom Jesus. Ele também foi ator, participava de peças de teatro, onde inclusive tem uma peça que é de sua autoria, chamada O Conto do Vigário. Ele foi, por ser um autodidata, ele iniciou estudando leis e códigos e exerceu a advocacia como rábula. Rábula é a expressão que se usava para a atividade advocatícia sem diploma, porque não era exigido diploma naquela época. Mas, em agosto de 1926, ele fez questão de regularizar esta situação da advocacia perante a Corte de Apelação do Rio Grande do Sul, quando então ele passou a integrar o quadro dos provisionados da Ordem dos Advogados do Brasil na seção do Rio Grande do Sul, onde exerceu essa profissão até o seu desencarne. Profissão essa que lhe garantiu estabilidade financeira. O espírita Spinelli. Nas atividades do movimento espírita, ele atuava intensamente em Bom Jesus, sendo que por esse motivo ele foi eleito por unanimidade como representante junto a Fergs. Ainda junto com outros irmãos, ele participou das caravanas de divulgação. Em 1945 ele se transferiu para Porto Alegre. Em 1946 veio o restante da família. Ele adquiriu 2 casas geminadas na Rua Havaí e cedeu uma para ser usada como sede da Fergs. Em Porto Alegre ele se integrou e trabalhou no Centro Espírita Allan Kardec, no Instituto Dias da Cruz, na Sociedade Espírita Paz e Amor, no Ateneu Espírita Cruzeiro do Sul, entre outras. Ele foi diretor da Hora Espírita Radiofônica. Em 1949 ele foi diretor da revista Reencarnação. Em março de 1948 ele foi eleito vice-presidente da Fergs. Em março de 1952, com o apoio irrestrito do português José Simões de Matos, ele foi eleito presidente, cargo esse que ele exerceu até 1955, quando ele desencarnou. Junto à Fergs, nós podemos destacar algumas atividades dele na doutrina espírita e na assistência social. Participou destacadamente nas comemorações do centenário dos fenômenos mediúnicos de Heidesweiler. Ele inaugurou a sede da Fergs na Rua Desembargador André da Rocha. Ele participou do congresso da FEB, da Federação Espírita Brasileira, com sede no Rio, que na época foi assinado o Pacto Áureo, tendo a sua palavra conciliadora e moderada. Ele criou o primeiro curso de evangelizadores espíritas. Ele criou a evangelização das crianças, quando teve a primeira aula inaugural, ou a inauguração simbólica das escolas de evangelização espírita infanto-juvenis, no dia 1º de maio de 1948. Ele inseriu jovens no espiritismo. Ele fazia divulgação da doutrina espírita através do livro e de outras formas de mídia. Criou a editora e livraria da Fergs, que hoje leva o nome de
Livraria Spinelli, em sua homenagem. Ele criou o projeto Em Cada Centro Espírita Uma Livraria. Ele teve participação ativa na banca da Fergs da primeira Feira do Livro de Porto Alegre e foi um apóstolo da fraternidade e do amor no movimento espírita gaúcho e no movimento espírita nacional. Ele criou também, junto com outros parceiros, as caravanas. A caravana de divulgação foi iniciada por diversos companheiros espíritas e percorriam os povoados dos campos de cima da serra, inicialmente a cavalo, fundavam núcleos familiares, disseminavam a leitura das obras espíritas. Tudo era transportado no lombo de animais, faziam tropas de mulas e era um movimento muito organizado. E as despesas dessas caravanas eram suportadas pelos próprios caravaneiros. A principal atividade da caravana era realizar palestras públicas em salões de hotéis, em clubes, em residências, e faziam sempre a organização com meses de antecedência. Francisco Spinelli rejeitava a ideia de hospedar-se em hotéis. Durante as inúmeras caravanas que ele participou, tinha preferência de ficar nas casas dos confrades espíritas, por considerar de extrema importância esse contato. Nem que para isso ele tivesse que dormir no chão ou em algum galpão. A caravana de divulgação, no ano de 1939, em São Francisco de Paula, no Centro Espírita Jesus Nazareno, após a distribuição de roupas e de alimentos aos necessitados, foi realizada uma palestra ao ar livre em frente à Casa Comercial de Domingos Cardoso, que reuniu cerca de 1000 pessoas. Essa atuação das casas espíritas fizeram com que Spinelli assinasse uma proposta de realização de um congresso espírita na Serra pelo exemplo de integração dessas casas espíritas. No Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que foi realizado em São Paulo, entre 31 de outubro e 3 de novembro de 1948, a Fergs foi representada por Francisco Spinelli, que era o vice-presidente em exercício, Marcílio Cardoso de Oliveira, que foi representante da Fergs no interior do estado, Pedro Michelena, que era membro do Conselho Executivo da Fergs, e João Pompílio de Almeida Filho, que era presidente do Instituto Dias da Cruz. Eles almejavam a criação de uma Confederação Espírita Brasileira. Em outubro de 1949, entre os dias 3 e 12, se realizou então o segundo Congresso Pan-Americano Espírita no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. A FEB, Federação Espírita Brasileira, não enviou representantes, mas os confrades citados acima, então o Francisco Spinelli, Marcílio Cardoso, Pedro Michelena, se juntando a eles Jardelino Ramos e Leopoldo Machado, se dirigiram à sede da FEB, para uma reunião que foi presidida por Vantuil de Freitas, que na época era o presidente da FEB. E aí então, às 3 horas da tarde, do dia 5 de outubro, culminou então com a assinatura desse importante e histórico documento, que mais tarde ficou conhecido como Pacto Áureo, sugerido por Arthur Lins de Vasconcelos. No Pacto Áureo, então, o Spinelli, que era vice-presidente da Fergs, teve o papel fundamental com a proposta de instalar um modelo mais democrático de órgão federativo que propunha a criação de uma entidade nos moldes de uma confederação. O relatório da Fergs sobre o movimento espírita gaúcho, que foi apresentado no ano anterior no Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, expôs a nível nacional a atividade que já ocorria aqui no Rio Grande do Sul há anos,
que eram as caravanas realizadas no Estado. Então, após a assinatura do Pacto Áureo, o Spinelli, então, cria e participa agora da Caravana da Fraternidade. Esta caravana agora tinha o objetivo de percorrer o Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, num esforço de divulgar a doutrina espírita e integrar o movimento espírita com ideais unificacionistas. São exemplos de fé inabalável, de trabalhos na seara evangélica que podem e devem ser seguidos por todos nós. O Spinelli ele adquiria as obras básicas com recursos próprios e distribuía-as a quem quer que seja, visando sempre a divulgação da doutrina espírita. Ele desencarnou no dia 7 de outubro de 1955, ele contava com 62 anos de idade e ele era diabético e apresentava problemas cardíacos. O velório aconteceu no Instituto Dias da Cruz e ele recebeu uma verdadeira consagração dos espíritas e da sociedade porto-alegrense, sendo que o seu caixão foi conduzido a pé desde o Instituto Dias da Cruz até o cemitério São Miguel e Almas, nos braços dos amigos. Com certeza, no outro lado da vida, havia um grande júbilo, uma grande alegria, pois este nobre espírito que retornava à pátria verdadeira conseguiu suportar com resignação todas as provas e cumpriu com brilhantismo aquela tarefa que ele se propusera na espiritualidade antes de descer para o plano físico. O espírito Spinelli. É muito difícil a gente resumir quem foi Francisco Spinelli. Um espírito de liderança reconhecidamente humilde, jamais se desviando dos ensinos cristãos. Pregava o Evangelho de forma convicta e entusiasmada, seja pela palavra, sempre calma, mas convincente, ou seja pela exemplificação. Alguns meses depois do seu desencarne, chega então o atestado de sobrevivência de Francisco Spinelli. Em uma mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 4 de fevereiro de 1957, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Essa mensagem foi publicada na revista Reencarnação, que é o órgão oficial da FERGS. A mensagem intitulada Da Imortalidade aos Espíritas do Rio Grande do Sul, que, além de trazer consolo, faz-nos refletir sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte e sobre o verdadeiro trabalho na seara espírita do Mestre Divino. Essa mensagem, eu vou ler aqui uns 2 trechinhos aqui para trazer ao conhecimento de vocês de como se sentia Spinelli. Ele começa a mensagem assim: se as lágrimas da alegria pudessem falar, seriam elas aqui toda a mensagem de meu coração fraterno e reconhecido. A morte trocou a veste do peregrino que lhes partilha a jornada, mas o irmão é sempre o mesmo, comungando o sublime ideal. Mais adiante ele diz: e se posso pedir-lhes alguma coisa, rogo-lhes coragem na superação de suas próprias fraquezas, a fim de que a doutrina espírita encontre em nós outros intérpretes leais e seguros das suas edificações sobre a terra. Depois ele diz que, diante da luz de nosso lema, não nos cabe esquecer que essa caridade não se resume à esmola aos infelizes. É, acima de tudo, trabalho e progresso, estudo e entendimento, solidariedade e cooperação. Francisco Spinelli ainda
enviou mais outras mensagens por diversos médios também, que estão registradas neste mesmo livro, Pregando a Espiritualidade. Vamos citar algumas: Trabalhadores Sem Trabalhos, foi psicografada pelo médium Valdo Vieira, Espiritismo, Evangelização Espírita e a Arte Espírita, pelo médium Divaldo Pereira Franco. No início deste ano de 2021, foi entregue ao público espírita pela editora Leal um livro inspirado e orientado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos de Divaldo Pereira Franco. O livro se intitula No Rumo da Regeneração, no rumo do mundo de regeneração. E ele nos traz informações da continuidade do trabalho de Francisco Spinelli nas fileiras do bem, agora no plano espiritual. No capítulo 2, intitulado Estabelecendo Tarefas, Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim, que o responsável pelas atividades, pela distribuição das atividades, era um espírito simpático, com aparência de desencarnado aos 60 anos, que ele elucidou que se chamava Francisco Spinelli, de origem napolitana, e que trabalhara no espiritismo do estado do Rio Grande do Sul, e que até hoje continua vinculado a este solo e aos corações que o habitam, mantendo o intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. No capítulo 3, num trechinho que ele diz aqui, Francisco elucidou que era a primeira vez que participava de um labor desse gênero, porque emocionalmente estava vinculado ao solo gaúcho nas tarefas de expansão do espiritismo e das suas atividades incomparáveis. Então, podemos ver que Francisco Spinelli, ainda como espírito, dedica-se ao trabalho junto conosco aqui no Rio Grande do Sul. Então nós trouxemos aqui uma pequena explanação desse trabalho realizado por este abnegado ceareiro, que com certeza não se esgota aqui. Muito mais poderia ser dito se nós tivéssemos tempo, se nós tivéssemos conhecimento e se nós tivéssemos a vivência tal qual teve Spinelli. João Alessandro Miller, que na época era presidente da AGERGS, da Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul, em uma mensagem na revista espírita A Reencarnação, no número 431, ele traz uma fala sobre Francisco Spinelli, que ele diz assim: um fato é inquestionável, Francisco Spinelli continua entre nós, seja através de suas obras, seja pelo seu exemplo inspirador. E certamente ele próprio tem estado conosco em espírito, em todos os momentos, em todas as ações, em especial quando tratamos da evangelização e da unificação, temas pelo qual ele deu o seu melhor nos seus dias. E eu quero encerrar aqui a minha fala com uma homenagem ao Francisco Spinelli, através de uma poesia que está publicada no livro Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, Um Século de Luz, na página 155, poesia essa que é de autoria do nosso irmão Chico Lopes, que atua no movimento espírita de Lavras do Sul e de Caçapava do Sul. Chico Lopes escreveu assim: Spinelli, foi Jesus que o inspirou
na missão que tanto honrou, aguerrido e devotado. Gratidão, irmão amado, pela esperança que ficou, que o teu amor plantou neste torrão abençoado. Spinelli, ficam em nossos corações as tuas sábias lições para o hoje e o porvir. A gratidão é grandiosa, tua alma luminosa, de uma estrada pedregosa, fez um caminho a seguir. Spinelli, não há no vocabulário que usamos no diário palavra para definir, até porque, nobre irmão, teu valor, tua bravura, imensuráveis na terra, só se expressam no sentir. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo tempo disponibilizados, e eu convido a todos então para que possamos realizar a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, Mestre Jesus e bons espíritos, só nos resta agradecer por esta oportunidade de trazermos a conhecimento de nossos irmãos um pouquinho, um fragmento do trabalho deste valoroso Espírito. Que possamos, Pai, seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos também ser seguidores também de Francisco Spinelli, que possamos ser ativos, laboriosos no nosso trabalho espírita. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado a todos e um excelente final de semana.